Gostaria de convidar você a se colocar de pé nessa hora, para nós fazermos uma oração e pedir a Deus que Ele fale ao nosso coração e também que o Senhor fale através dessa mensagem de hoje às pessoas que nos assistem pela internet ou que irão assistir um dia, para que a palavra dele seja viva, vá de acordo na necessidade, e esse é o nosso pedido, a nossa oração, porque nós queremos ouvir a voz de Deus diante da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos essa rica oportunidade, esse privilégio de estarmos juntos, ouvindo, aprendendo da Tua palavra. Por isso, agora eu me coloco nas Tuas mãos e que o Senhor possa me abençoar, Senhor, me trazer à memória tudo aquilo que foi estudado e também, Senhor, em palavras, poder expressar a Tua vontade, aquilo que Tu tens na Sua palavra, que é perfeita, Deus, e ela tem tanto a nos ensinar. Vai de acordo com a necessidade de cada um. O Senhor conhece o profundo do coração de cada pessoa, aqueles que aqui estão, aqueles que talvez nós nem conheçamos, Deus. O Senhor sabe da necessidade e o Senhor sabe também da nossa fidelidade em pregar a Tua palavra. E por isso nós somos gratos por esta rica oportunidade, aonde essa semente cair, que ela possa germinar e que ela possa produzir grandes frutos. No nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar? Bem, na semana passada eu comecei falando sobre os versos 15 e 16 do Salmo 103, ok? E eu não concluí a minha ideia, hoje eu quero concluir essa ideia para nós avançarmos, porque entramos depois em uma outra parte para finalizar esse Salmo, que é tão lindo e tem uma cadência dentro desse Salmo que Davi ele traz. E você lembra, essa é a minha pergunta, você lembra quais foram os contrastes, essa figura de linguagem que Davi está usando nesse salmo? Agora, a partir do verso 13, 14 em seguida, ele usa esses contrastes. Você percebe as figuras de linguagem que Davi está usando para simbolizar? Ele usa qual a primeira figura de linguagem? A figura de um pai. Depois, ele usa a figura de quem? Ele usa a figura de um pai, e ele também agora mostra que nós somos como pó, e a partir do verso 15 e 16, ele vai mostrar, como nós falamos, fazendo essa comparação com o homem na semana passada, o homem como a relva, como a flor do campo, e o efeito do vento sobre a vida desse homem. Você vê que até as condições do tempo, Davi, ele tenta, dentro do seu mundo, do seu contexto, ele tenta trazer. Agora, com base nisso, foi interessante, porque na semana passada, no final do culto, eu tive algumas conversas, não foram só uma das conversas com algumas pessoas, que eles comentaram sobre a mensagem, sobre essa forma de como Davi, ele interage. Eu conversei com o João, foi bem interessante a nossa conversa, ficamos aqui batendo um papão, e me surgiu na hora de conversando com o João, assim, de fazer essa pergunta para mim e para o João. O que na nossa vida hoje, quando a gente olha e vê, por exemplo, Davi fazendo esses exemplos do pó, fazendo esses exemplos do pai, fazendo aqui os exemplos da relva, da flor do campo, do vento, e eu com o João, a gente estava tentando pensar para o nosso dia. Aquilo era o que Davi tinha, o que Davi ele usava, o que Davi pensou para o seu tempo. Mas para o nosso tempo hoje, se a gente tivesse que fazer essas comparações com Deus, quais seriam os exemplos que nós poderíamos trazer dentro desse mundo e desse contexto que a gente vive? E na nossa conversa, o João ele falou para mim assim, eu acredito como um livro. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque eu uso bastante escrever e tal, nos meus cadernos, e eu procuro escrever, porque se eu precisar consultar, eu volto lá e consulto. E naquilo que a gente estava falando, no meio da nossa conversa, foi interessante, porque ele me falou assim, só que é realmente, quando nós estamos lendo o livro, pode ser que passa 1 ano, 2 anos, quando voltamos para ler as informações que nós colocamos, as informações já estão expiradas. Elas já foram, o mundo que a gente está vivendo hoje, até aquilo que a gente escreve e a gente deixa ali por consulta, quando a gente volta, já foi. Não é como um livro de receita. Um livro de receita você volta e de repente acrescenta um ingrediente ou outro, não. Mas para a vida ou para a tecnologia, que é no caso que o João ele mais trabalha e ele mexe, quando nós vamos olhar, por exemplo, para a tecnologia, o livro realmente, as páginas, elas
vão perdendo a cor da tinta, elas vão se estragando, dependendo do lugar que você deixar, vai se embolorando. Então, na nossa vida também, existem vários exemplos, que é o que Davi está falando e está fazendo com aquilo que ele tinha para a sua vida. Agora, na nossa vida, temos que fazer também. Talvez perguntássemos hoje para os mais jovens, eles falariam, por exemplo, dos computadores, falariam hoje dos telefones celulares, dos mobile phones que a gente tem aqui em Londres, que a gente compra, é o mobile de último tipo, em poucos meses, 1 ano. Agora o meu ainda durou 1 ano e pouco, mas eu já começo a sentir a necessidade do meu mobile phone de mudar. Por quê? Porque a memória dele já não é mais a mesma. E as fotos, elas estão ficando cada vez mais com pixels, e elas estão ficando maiores. Eu preciso, então, de um storage, de um armazenamento maior. Vê que em todas as coisas que nós olhamos, nós percebemos esta nossa relação com aquilo que próprio Davi está dizendo do seu dia a dia. Então, olha o que diz a partir do verso 13, para a gente dar sequência. Vamos ler do 13 ao 16. Verso 13 do Salmo 103. Diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Verso 14: pois ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. E versos 15 e versos 16 dizem: a vida do homem, que é o que estamos trabalhando, é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Para entendermos melhor, volto a repetir em outras versões, na NVT. Nossos dias na terra, versos 15 e 16, né? Nossos dias na terra são como capim, como as flores do campo, desabrochamos. E o vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. A nova tradução linguagem de hoje traz: a nossa vida é como grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí vem o vento sopra e a flor desaparece e nunca mais ninguém vê. Interessante que essa semana a minha filha, ela chegou para mim, ela falou assim: pai, qual é a versão que o senhor está usando? Porque a minha está muito diferente, eu não consigo perceber. E essa, eu acredito que é uma das grandes dificuldades que essa facilidade hoje de muitas versões bíblicas causa. De você ter outras modos de traduzir para ficar numa linguagem mais atual. Então, a minha dica é: procure ter Bíblias que elas têm essas eloquências dinâmicas diferentes. Então, tenha uma Bíblia formal, que são as Almeidas corrigidas. Tenha uma Bíblia dinâmica, que é a Bíblia NVI, NVT e outras. E tenha uma Bíblia parafraseada ou mais para a linguagem atual, que é por exemplo, podemos dizer a mensagem, podemos falar dessa NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, para você ter uma compreensão e não ficar, mas será que eu estou lendo a mesma coisa? Então, é interessante, porque falarmos da palavra de Deus é exatamente isso, para nos instigar a aprendermos. Então, hoje, o verso 15 que nós temos trabalhando e o 16, aqui temos: a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo. Falamos da relva na semana passada. O Davi olhando para isso, demos muitos exemplos. Se você não viu, pode voltar na semana passada e ver a mensagem. E hoje, olhando para ele floresce, então o homem, a vida do homem é como essa relva, mas ele floresce como essa flor do campo. Uma das coisas interessantes quando eu li esse verso e que me trouxe à memória, aqui, por exemplo, esse momento que a gente vive, que está começando agora, que é o momento da primavera, e eu acredito que o que chama muita atenção, não só em fotos, mas no nosso dia a dia, é porque, como a Sandra disse, nós viemos agora de um período escuro e entramos num período de muita alegria. Você vê simplesmente pelo andar de cada um, nós andamos mais à vontade, a gente quer aproveitar ao máximo esse pouco tempo de verão que a gente tem aqui. Então esse sentido da primavera para a gente, quanto ao calor que a gente está vivendo hoje, para nós já é verão, verdade ou não? Nós já sentimos por causa da falta desse tempo que a gente tem.
E aqui em Londres e na Europa em si, nós vivemos esse período de troca de estação. Para quem tem alergia, que o diga, né, que já começa a pensar como eu, já fica com aquela coceira no nariz, né, que é complicado. Por quê? Porque as temperaturas elas vão subindo. No nosso ambiente que a gente vive aqui, para quem não conhece Londres, basta uma semana para outra a gente sentir uma diferença enorme no clima, coisa que há 2 semanas atrás a gente estava todo de casaco, e 2 semanas de calor. Basta olharmos para as árvores, nós já começamos a ver as árvores todas bonitas, as árvores que antes estavam secas, com galhos secos, darem seus primeiros brotinhos. É uma coisa muito rápida, coisa de 2 semanas, e a gente está vivendo isso. Hoje, se a gente sair lá fora, a gente percebe isso acontecendo. E dessas árvores secas geram então esses brotinhos, e desses brotinhos, flores, folhas, a coisa mais linda, você olhar para todo lado e você perceber isso, quão bonito é. Isso aqui, nós chamamos, para nós aqui em Londres, de uma explosão de cores e uma explosão de vida. Porque as pessoas também reagem totalmente diferente nesse momento em que nós estamos vivendo. E assim também é a nossa vida. Nós podemos fazer essa comparação e esse contraste com a nossa vida nos períodos e nas estações em que nós esperamos por ser aquecidos com esse ânimo para produzir. E a gente produz. Nesse momento em que a gente tem esse ar novo, esse momento novo, a gente produz diferente. Nós produzimos de um modo a entender flores e frutos de alegria para a nossa vida, aproveitarmos bem esse momento. E o verso então 16, ele diz assim, lendo o 15 e o 16, ele floresce como a flor do campo, né, a parte B, que se vai, que é o complemento dessa flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Essa é a versão NVI que eu estou lendo, mas algumas diz não existirá mais, e nós vamos percebendo nas mais diversas traduções aquilo que Davi aqui ele está tentando expressar, quando ele olha para as flores do campo aqui, e mostra ainda aqui a fragilidade da vida, que continua por todo o seu percurso, inclusive quanto nós, como seres humanos, somos suscetíveis a variantes da vida, às condições da vida. No Oriente Médio, onde Davi aqui está escrevendo esse salmo, as condições do tempo, aquilo que ele tem, quando ele fala de ovelha, quando ele fala de grama, aqui ele falando de flor. No Oriente Médio, existe um vento que vem do deserto, que muda de direção, que ele tem vários nomes. Um desses nomes é conhecido por siroco, que é o vento quente que vem do Mediterrâneo, que vem do norte da África, e ele então faz esse percurso. E é interessante, eu já peguei o siroco algumas vezes em Portugal, e eu peguei o siroco algumas vezes nas minhas viagens, por exemplo, ali pela linha da Grécia. Malta foi aonde eu peguei mais. E eu me lembro que a gente estava num grupo, estava com algumas pessoas que eu conhecia, e uma das coisas que ficou insuportável foi em 2 noites que nós chegamos lá, ao ponto da pessoa dizer assim para mim, nossa, se eu soubesse que era tão quente assim, eu não tinha vindo para cá. E eu falei, puxa, mas a gente veio para cá para ter o verão, porque a gente só reclama do frio. Não, mas está calor demais. E realmente estava sufocante ao ponto de você não conseguir sentar para comer se não tivesse um ar-condicionado, nem dormir, de tão quente que é. Mas é uma coisa fora do normal, até a noite, de tão quente que é. E aqui, quando Davi ele fala desse vento, ou ele fala dessa flor que seca e murcha, ele está levando em consideração, e os estudiosos que estudaram bastante esse efeito que acontece ali naquela região, sabem que isso era muito peculiar para eles de acontecer. E aqui, quando esse vento ele vem e bate, ele traz um aumento da temperatura que em poucas horas, aquela flor que está assim bonita, ela seca em questão de horas, e ao passo que ela seca, essa flor ela cai no chão, e ela vem geralmente com um vento quente,
que é aquela estufa e vem empurrando, e ela leva essa flor embora. Então Davi está formando essa pintura, que ele já é uma coisa habitual da época dele, nessas condições, por exemplo, quando vem o siroco, ou vem um tempo quente aqui. E como eu disse, assim como a vida aqui em Londres, ela explode, agora vamos trazer para o nosso dia. Eu gosto de pegar as coisas lá que aconteceu com ele, mas eu vou trazer para o meu dia, porque eu encontro algo muito similar com a gente. Quando a gente sai para trabalhar de manhã, todo mundo diz aqui em Londres que saia com uma blusa, saia preparado. Por quê? Porque nós temos as 4 estações do ano num dia só. Em um dia a gente pode passar calor, frio, chuva, sol, e muda de uma hora para outra. Quando a gente sai de manhã para ir trabalhar ou para fazer alguma coisa, você já deve ter experimentado isso, você olha no ponto de ônibus ou está fazendo o seu caminho, aquela árvore linda, maravilhosa, branca, roxa, amarela, vermelha, você olha a árvore toda florida, cheia de folhas. Quando você vai trabalhar e você volta à tarde, aquelas folhas estão todas espalhadas no chão e muitas delas restam só algumas dessas folhas, a árvore está quase pelada praticamente. E as folhas foram levadas para longe, espalhadas para longe. Aqui em Londres a gente tem isso. A vida aqui que Davi ele mostra é exatamente isso para nós. Coloca isso para a nossa vida, para quem nós somos e o que Davi ele está querendo mostrar para nós nessa questão da nossa vida. Quais são as pinturas mais lindas do outono europeu? São as pinturas de folhas amarronzadas no chão, árvores praticamente peladas, assim, que a gente pode dizer sem folhas, e essas folhas estão caídas no chão e todo mundo diz, olha que folhagem, olha que linda essa imagem, digna de um quadro, mas é o que isso? É um quadro de folhas mortas, em decomposição, que irão adubar a terra para a próxima gestão dessa árvore, que será alimentada ali no seu solo por essas folhas que morreram. Então, aquilo que a gente chama de bonito, olha para a nossa vida. Às vezes é uma coisa que, se fôssemos olhar para a nossa vida, sobre morte, sobre fim de uma estação, sobre folhas caídas no chão, em decomposição. E aqui, quando olhamos para essa visão aqui, primeiro, nós vemos o que Davi está falando de fragilidade, lembra? Que Davi ele fala que a gente é como o pó da terra. Depois, falamos na semana passada sobre brevidade da vida. E hoje eu quero entrar numa outra questão, que é sobre a vulnerabilidade da nossa vida, que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é nós sermos frágeis, isso nós somos. E Davi fala, você é frágil. Tome isso em consideração. Você tem uma vida que é breve. Tome isso em consideração. E aí ele diz assim, e nós temos uma vida vulnerável. Vulnerável de incertezas que podem mudar de manhã uma árvore florida e à tarde as coisas podem mudar completamente. Você já viveu isso na sua vida? Você sai de manhã triste, chateado e à tarde você volta alegre falando, uau, olha, não esperava que isso acontecesse. E de repente pode ser completamente o oposto. Você acorda alegre, feliz e chega na parte da tarde e você fala, puxa, como isso foi acontecer na minha vida? Isso além da nossa fragilidade, da nossa brevidade de vida, também demonstra a nossa vulnerabilidade. Então, no Salmo aqui que nós estamos vendo, que é o Salmo 15:16, mostra para nós o ciclo da vida da humanidade. O quanto essa vida que a gente vive é tão transitória em seus dias e como uma grama, como uma relva que nasce um pouquinho para cima, que a gente falou isso semana passada, e se ela é cortada, vira aquela coisa seca e levada pelo vento. E assim também como essas plantas, essa flor aqui do campo, que floresce num dia e murcha no outro, e quando a flor desaparece, praticamente nada resta, somente solos e galhos que ficam dessa flor. Mas agora outra coisa que acontece quando a gente olha nesse processo da planta também. No lugar desses galhos secos, no caule destas árvores, bastam mais 2 semanas de sol, ou 2 semanas de um tempo bom, ou as chuvas que vêm, vira e mexe aparece aqui em Londres, para esses brotos novamente produzirem outras flores.
O ciclo da vida não para por aí. A nossa vida é exatamente a mesma coisa. O ciclo da nossa vida, ela não para. E esses brotos, eles abrem espaço para nascer outras flores, para outras primaveras, para outros verões. E a vida da gente continua. Serve para a nossa vida ou serve para as próximas gerações. A curto espaço de tempo, a longo espaço de tempo. João, queria que você abrisse. Evangelho de João. E agora, eu quero entrar olhando para o lado espiritual. Falamos do lado da vida. Usamos esse exemplo de Davi para o lado da nossa vida. Agora, nós somos seres físicos, somos seres de corpo, alma, e somos seres espirituais, seres que têm corpo, alma e espírito. Agora, olhando para a nossa vida espiritual em Deus, olha aqui que interessante o que João, ele traz nas palavras de Jesus, no capítulo 15, versos 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. E o verso 5 diz, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Traz isso para a nossa vida espiritual em Deus, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Usando agora o exemplo do quê? De uma videira. E a videira, o fruto da vida, ela não é produzida no caule dela, ela é produzida nos ramos. É muito interessante como a videira ela trabalha. E ele aqui mostra que estes ramos, eles têm que estar conectados na videira. Nós somos, em Deus, se queremos produzir para a nossa vida algo que deixe uma marca, ou que nós possamos continuar na nossa vida espiritual, algo que Deus trabalhe para gerações futuras, ou para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa vida, nós precisamos também estar conectados em Jesus, estar conectados em Deus. E aqui entra a questão, se olharmos para o que Davi está falando, Davi ele está dando uma visão geral da vida do homem. O que ele está dizendo? O homem é como o pó da terra que se vai, o homem é como se Deus... E aqui é interessante, porque alguns escritores dizem, quando fala do pó da terra, é como se ele estivesse falando assim, o homem é como o pó da terra que... Já dá para entender, quando é pó, o que acontece? O pó se vai, o pó desaparece. E o homem é como a relva, o homem é como a flor. Então a vida do homem, ela é essa, ela vem, ela tem seus anos e ela passa e acabou. Agora, Jesus, ele traz uma proposta diferente para os seus discípulos, olhando para essa questão da vida, e ele diz, mas vocês têm fruto para produzir. Vocês têm frutos para trazer uma vida que vai além dessa vida, algo diferente, que não vai acabar desse jeito. Davi, ele é um precursor desse Messias. Davi, de sua geração, viria esse Messias. E esse Messias é o que traz vida, traz a mensagem e muda a história da humanidade, inclusive a nossa história. Para que nós não sejamos simplesmente como essa flor, ser humano, que se vai, mas que venhamos a produzir. E aí entra uma palavra interessante que eu acredito que todos nós queremos deixar. E que aqui, Davi não tocou nesse assunto, a princípio. O legado. Você já parou para pensar na sua vida, qual é o legado que você quer deixar? Enquanto você está vivo? Para quando você partir, qual é o legado que você vai deixar para as outras pessoas? Na semana retrasada, nos parceiros da Bíblia, eu até parei para anotar, falei, vou ouvir isso umas 2, 3 vezes, porque eu achei muito interessante. Quando Davi, ele chega para Deus, ele chega para tentar fazer o
o templo para o Senhor, e acontece ali uma conversa entre ele e Natã, e Deus fala assim, olha, Natã, vai e fala para Davi que ele não vai fazer o templo. A forma que Davi ele recebe é muito interessante, porque Davi, ele entende que Deus disse não para ele. Mas ele também é agradecido a Deus, porque Deus faz uma promessa para ele, que ele não iria fazer o templo. E ele entende o porquê que ele não iria construir o templo. Mas ele entende agradecido a Deus, porque Davi vê o que Deus diz para ele, que o filho dele, a geração dele faria o templo. E ali, então, naquela reflexão daquele dia, foi muito interessante, porque o narrador da reflexão, que a Sandra colocou, ele disse o seguinte: Davi, ele não construiu o templo, mas ele deixou o caminho preparado para o próximo rei, seu filho. E o Du falou hoje, interessante, esse rei, Salomão, ele não fez a mesma coisa, ele não teve a mesma atitude de Davi. Ele não ensinou da mesma forma. O legado é um peso diferente de um legado, com o peso diferente do outro legado. E na reflexão, olha a frase que esse narrador ele colocou, e que eu anotei, eu até deixei gravado para mim. Olha que interessante, ele diz: em cada bloco que compôs aquele templo estava a marca de Davi. Você já imaginou? Cada bloquinho, ele fazendo ali uma metáfora, uma analogia disso, em cada bloco, então, que Davi preparou, ficou ali, então, a marca de Davi, um homem que partiu, mas deixou um caminho preparado para a próxima geração. Quando nós somos flores que são levadas pelo vento, secamos, vai chegar o dia que a gente, como ser humano, vai chegar o momento da secagem da nossa flor, e a nossa flor vai cair, o vento vai levar. Não se preocupe. Se Jesus não voltar, é isso que vai acontecer. Vai chegar o momento da nossa idade. Mas em Deus, a promessa ela é uma continuidade para além disso. Há uma esperança que começa a ser construída aqui, do símbolo de uma existência útil, de quem entendeu e de quem aprendeu o valor de viver, não apenas para si mesmo, como, por exemplo, Salomão muitas vezes viveu a vida dele. Davi entendeu a gratidão dele de viver para as próximas gerações, e a felicidade dele de que o filho iria construir. Então, se o meu filho vai construir o templo, eu quero ajudá-lo o máximo possível para que ele faça uma boa construção, e o que eu puder ser útil, para que na próxima geração ele tenha menos trabalho, eu estou aqui, continuo vivo. E enquanto a minha flor não murchou, enquanto eu continuo de pé, enquanto o vento não me secou, eu vou produzir frutos, eu vou continuar fazendo a minha marca aqui. E Davi deixa um legado, e nessa terra, a nossa vida ela é assim. Não tem como a gente fugir, porque na terra ou a gente é lembrado pelas marcas que a gente deixa, ou a gente é esquecido pelas pessoas. Ou é lembrado também pela marca ruim que deixou, que praticamente é melhor nem lembrar, deixa para lá. Agora, se nós fazemos em Deus, Deus carrega isso como uma semente para plantar na vida das próximas gerações. Deus carrega isso no sentido espiritual para formar vidas para seguirem nessa jornada que é eterna, não tem fim com Ele. Quando nós nos deixamos em ser guiados por Deus, é como se nós pudéssemos ter a certeza de que nós não somos esquecidos. Ainda que os outros venham nos esquecer, Deus não se esqueceu de nós. Quando a nossa semente está plantada em Deus. Na carta de 1 João, capítulo 2, verso 27, olha o que João ele escreve na sua carta. O mesmo João que escreveu agora o Evangelho, ele escreve anos mais tarde já, no seu finzinho. Ele diz o seguinte: o mundo e a sua cobiça passam. Se a gente está plantando nisso, pode ter certeza que isso passa. É um perigo. Mas ele diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mesmo João que ouviu Jesus falando, vocês são
os ramos da videira, vocês vão produzir, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês. O mesmo João agora diz, o mundo e a sua cobiça passam. Eu aprendi a lição. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem nós temos sido dentro desse quadro? Porque nós precisamos parar para pensar, irmãos. Hoje nós estamos muito acostumados a receber tudo mastigado e pronto. É igual a mamãe com a papinha do bebê, ela vai triturar, ela vai fazer e ela vai dar para o bebê, na temperatura, ela põe, vê se não está quente, para não acontecer acidente com o bebê. Deus ele vai fazer isso para nós um certo tempo. Mas vai haver um tempo em que Deus vai falar, agora você precisa de uma papinha mais forte e você precisa mastigar. Eu, se eu não me engano, eu dou que a dentista acho que deve saber, acho que é 30 e poucas vezes que você tem que mastigar. Nós nunca mastigamos as 30 e poucas vezes para facilitar nosso estômago, para ele já receber a comida mais digerida, mais triturada. Você vê que Deus é perfeito em tudo isso. Se a gente for ficar fazendo comparação aqui, nós vamos achar muitas coisas que a gente... Olha, está vendo? Eu achei mais uma, João. Mais uma comparação. Nós facilitarmos, e Deus hoje, através da sua palavra, homens de Deus que deixaram esse legado de nós termos acesso à Bíblia, nós temos tudo na nossa mão. Até no telefone celular, no mobile, a gente tem a Bíblia mastigada para nós. E nós podemos em tudo isso aprender. A Bíblia, a mensagem que é, lembra que eu falei das Bíblias formais, dinâmica, guarde isso sempre. Porque você vai receber essa pergunta um dia ou outro da tua. Mas por que a minha Bíblia é tão... Ela não é diferente, ela é apenas uma linguagem mais atual. E a Bíblia, parafraseada a mensagem, no Salmo 103, versos 14 e 16, ela diz assim, Ele nos conhece por dentro e por fora, sabe que somos feitos de barro, quando ele fala da parte do pó aqui. O ser humano não vive muito, é como a flor silvestre, que brota e floresce, mas é destruída pelo temporal sem deixar vestígio da sua passagem por aqui. Agora presta atenção aqui, de qual flor que eles estão falando? Da flor silvestre, da flor do campo. Percebe o que Davi está usando aqui? Nos versos, se você olhar, ele vai falar da flor do campo. Agora, na minha conclusão que eu faço desse verso, eu tiro algumas lições. Muitas pessoas vivem, e guarda isso aqui, flor silvestre, flor do campo. Muitas pessoas, elas vivem a sua vida e se esquecem de que esta vida terrena que nós vivemos, ela é passageira, ela passa muito rápido. E primeiro, que nós temos que levar em consideração, a nossa vida ela é finita, ela acaba aqui na Terra. Ela vai chegar um momento que ela acaba. Essa é a nossa estrutura, esse corpo que a gente tem. E eu e a Rose, a gente estava sentado há umas semanas atrás, que ela estava se preparando para ela ir para Roma, e eu já estive em Roma, fiquei lá por alguns meses em Roma, e eu falando com ela, você precisa ir ver isso, você precisa ir ver aquilo. Sabe quando a gente traz na memória, olha, isso aqui é legal, faz isso, faz aquilo, a gente sentou lá, ela falou, é verdade. Aí ela falou, mas será que já não está tudo mudado? Eu falei, não, isso aí continua a mesma coisa. Ela falou, André, ela falou, amor, você sabe quando foi isso que você está falando, que você ficou lá em Roma? Eu falei, não, foi agora. Não, faz a conta. Irmãos, eu estava falando como se fosse ontem de uma coisa que aconteceu há 22 anos atrás. Foi quando eu estive em Roma. E ela falou assim, você acha que vai estar a mesma coisa? Já mudou muita coisa. Eu falei, parou, acabou nossa conversa de Roma. E eu falei assim, Rose do céu, já passou 22 anos. Que a última vez que eu estive em Roma, parece que foi ontem. Ela falou, já, 22 anos. Eu falei assim, olha o que me veio à mente agora. Hoje, nós conversando aqui, nesse ano que a gente está vivendo, 2024, vai chegar um tempo, se assim Deus permitir, na nossa jornada do dia, que à frente, eu estou na metade desse caminho, vamos dizer assim, há 22 anos para frente, eu já vou estar com 76 anos. E com 76 anos, eu vou olhar para trás e eu vou falar assim, Rose, parece que foi ontem que a gente estava sentando de falar de que você ia para Roma. Assim é a nossa vida ela passa. Irmãos, 22 anos, eu já vou estar beirando quase para ir para os 80 anos de idade. 53, 54, e aí, imagina. Como a nossa vida ela passa rápido. Agora, quando eu pensava nisso, eu falei,
poxa vida, nós precisamos levar em consideração, porque a nossa vida ela passa como um sopro, como eu disse na semana passada, como uma neblina. E existem pessoas que vivem a vida como se nós não tivéssemos data de validade. Nós temos data de validade. E nós precisamos lembrar em consideração de começar a olhar para aquilo que faz nos viver para além dessa data de validade, que é a vida eterna com Cristo. Para vivermos algo com Deus, porque há uma esperança. Esse é o segundo ponto. Note que a vida humana começa onde? Num jardim. Aonde é que nós começamos? Que olhamos para Adão e Eva. Num jardim em Gênesis. E ela vai terminar um dia onde? Numa cidade celestial, numa nova Jerusalém de Deus, e nós iremos terminar numa terra transformada, a nova criação. Nós seremos nova, a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura e receberemos um corpo glorificado em Deus. Esse é o processo de Deus para a nossa vida e que nós constantemente estamos buscando. Terceiro, continue então. Lembra da flor silvestre? Da flor do campo, continue sendo cuidado pelas mãos do Criador. Porque se essa é a nossa vida, se a flor ela nasce, ela murcha e ela morre, e nós sabemos que os ventos, as intempéries da vida, elas vêm sobre nós e elas nos secam com o decorrer da idade, nós precisamos então entender esse processo e colocar a nossa vida na mão do Criador, porque esse processo é para todo mundo, por mais que ela corra, para não envelhecer tanto, fazendo exercícios, ter uma qualidade de vida melhor, ela pode prolongar um pouco mais a sua vida. Mas a grande realidade é que esse processo é contínuo. E há um comentador bíblico, e agora eu quero citar alguns comentadores bíblicos ingleses, dos séculos 17, 18 e 19. Olha a beleza poética que esses homens trazem das ideias quando eles olham para esse salmo de número 103, versos 15 e 16 aqui. Matthew Paul, que é um comentador bíblico do século 17, que foi endossado por Spurgeon, que ele diz, esse homem tem uma beleza de expor versículos bíblicos. Olha o que ele diz. Uma flor do campo está mais exposta aos ventos e outras violências do que as flores do jardim. Olha a ideia onde ele vai levando. E aí ele diz, as flores do jardim que são asseguradas pela arte e pelo cuidado do jardineiro. Então, uma flor do campo, no campo, à mercê do vento, exposta às condições de passagem de animal, exposta às condições da liberdade do ambiente, essa flor ela pode ser pisoteada, essa flor ela pode ser exposta, ela pode ser levada pelo vento, mas é diferente da flor que é cuidada pelo jardineiro. E Matthew Paul, ele diz assim, seja uma flor cuidada pelo jardineiro. Seja uma flor que se considere estar plantada no jardim de Deus. Depois nós temos aqui um outro ponto, aonde é que nós estamos plantados hoje? E aí eu trago um outro comentador bíblico do século 18 e 19, já no século ali de Spurgeon também, britânico, chamado Joseph Benson, que ele diz o seguinte, e eu vou fazer um parafraseado daquilo que ele falou em seu comentário sobre esses versos, ele tira aqui algumas linhas para falar disso. Olha o que ele diz. Se o homem mortal, em sua melhor condição, parece um pouco superior à grama, se ele prospera em saúde, e força, e juventude, e beleza, riqueza e honra, se ele parece estar no frescor da beleza da vida, alegre, encantador, glorioso e poderoso, mesmo assim ele é apenas como uma flor que embora um pouco diferente da grama, murcha como ela, sim, como uma flor do campo, que está mais exposta aos ventos e outras violências do que as flores do jardim. Ele vai para a mesma linha de lógica de pensamento. A diferença de uma flor exposta, e o Du falou isso hoje, se você percebeu o que o Du estava falando, ande na vontade de Deus, viva na vontade de Deus, não saia por aí se expondo, porque quando a gente se expõe, a gente recebe aquilo que a gente está buscando.
E aqui ele vai continuar. Então ele dizia, embora um pouco diferente da grama, murcha como ela, sim, como a flor do campo, que está mais exposta aos ventos ou outras violências que as flores do jardim, que são protegidas pela habilidade e o cuidado do jardineiro, e assim ela floresce. Mostra a sua beleza na juventude e prospera por um tempo na força da sua idade adulta. Mas o vento, sim, um vento devastador ou prejudicial, invisível e inesperado, passa sobre ela, sobre a flor, mesmo quando ela está em sua perfeição, e ela se vai. Ela murcha, encolhe, se inclina, suas folhas caem e ela se afunda na terra que a gerou, e o lugar dela não a reconhecerá mais. Não há mais qualquer aparência ou lembrança dela no lugar onde ela estava e ela florescia. E assim é a vida do ser humano. Seu período está sujeito a ser antecipado por milhares de situações, e se o sopro divino passar sobre ele, e Deus, com as suas repreensões, corrigi-lo por sua iniquidade, sua beleza desaparece como uma traça que consome uma peça de roupa. Sua beleza, seu vigor, sua prosperidade, sua riqueza, sua glória, sua saúde, sua força e vida desaparecem gradualmente ou desaparecem subitamente. E ele inclina a sua cabeça curvada e se mistura novamente ao pó de onde veio. Seus amigos e companheiros o procuram no lugar habitual que ele uma vez adornou, mas em vão. A terra tornou a recebê-lo e já não é mais reconhecido. Olha aqui, profundidade o que ele diz. É o ciclo da vida do ser humano, de qualquer ser humano, tendo bons ou maus exemplos. Agora, a vida de um ser humano cuidado pelo jardineiro, a vida de um ser humano protegido pelo cuidado de Deus, é completamente diferente, porque existe uma esperança. E Thomas Hartwell Horn, que é outro inglês do século XVIII e XIX, ele completa esses dois outros comentadores bíblicos. Ele diz, a flor que murchou em Adão, floresce novamente em Cristo, para nunca mais murchar. Isso é o que Deus tem reservado para nós. E aqui fica a lição. Muita gente precisa ouvir isso novamente, over and over. Precisa ouvir isso sempre, pois vivem como se não tivessem amanhã. Vivem como se não tivessem pai, vivem como se não tivessem uma família espiritual em Deus, vivem uma vida nessa terra que é somente para essa terra e não tem responsabilidades nenhuma com o Criador, com Deus, onde conhecem e veem a todo lado a história de gente nascendo e gente morrendo, mas não tomam cuidado com a sua própria vida, de lembrarem que um dia essa vida nossa passa. Mas o que importa é porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. É porque Ele vive, nós temos uma esperança eterna. E muitas pessoas vivem como se estivessem vivendo nessa terra para sempre. E aqui eu finalizo com duas passagens bíblicas, que é uma em Isaías, capítulo 40, versos 6 e 8, que diz assim: uma voz disse, clame, e eu perguntei, o que eu devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim, sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece com os seres humanos. Verso 8 do capítulo 40 de Isaías diz, o capim seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aquela que a gente conhece, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas permanece firme a palavra do Senhor. Na nossa vida ela é assim. E aqui há um versículo que é o mais conhecido de todos, que é João 3,16, que ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus é viva, eficaz e permanece para sempre. Inclusive o próprio Jesus firma isso e fortalece com a sua própria vida. E aquele que reconhece isso em Jesus, ele pode ter certeza que ele não perece. Mesmo quando essa nossa carne, esse nosso corpo ele perecer, nós continuaremos vivos
no jardim desse nosso jardineiro que cuida tão bem das suas flores. Fica de pé. Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Deus, nesse nosso tempo que o Senhor tem reservado para nós, que eu tenho, Pai, muita gratidão, muita felicidade pela vida que o Senhor tem me dado, Deus, eu falo isso por mim, Senhor, pela família que o Senhor tem me dado, Deus, pelos meus filhos, Pai, pela minha mãe, Senhor, Pai, pelo tempo que eu tive com meu pai, pelo tempo, Senhor, que nós tivemos em família também juntos, pelos meus irmãos, Pai, pelos irmãos em Cristo, essa família de Cristo, ao qual nós nos reunimos toda semana, e podemos aprender e compartilhar da Tua palavra, Senhor. Deus, tudo isso são frutos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Deus. Um podendo produzir e ajudar ao outro na caminhada, Deus. E que nós possamos entender que o nosso tempo nesta terra, ele, por mais que seja passageiro, o Senhor nunca, Senhor, preparou-nos para o fim, mas o Senhor preparou-nos para uma continuidade contigo. Pai, é muito bom, Senhor, quando nós temos essa esperança, Deus, porque assim como cada primavera traz um novo frescor para nós, Deus, assim como cada primavera traz-nos o brilho de alegria, que é o que nós estamos vivendo aqui na Inglaterra hoje, essa explosão de cores, essa explosão de raios de sol, Deus, traz, Senhor, estes raios de sol para a vida daquele que se encontra abatido, daquele que se encontra sem propósito para a sua vida, e faz-nos entender, assim como Davi, ele diz aqui, Senhor, sobre coisas do seu dia a dia, coisas que nós podemos muito bem compreender e trazer como lições para nós, que somos flores, Deus, e que as nossas flores, elas possam produzir frutos em Ti. Por isso, cuida de cada alma, cuida de cada coração, cada vida, cada necessidade, Deus. Se há alguns de meus irmãos aqui que precisam de ser regados por esse jardineiro, venha, Senhor, com, Pai, a Tua água viva, Senhor, e rega, Deus, estas vidas. Venha com o Teu Espírito, com a Tua palavra, Senhor, Pai, e dê nutrientes para que nós possamos ser fortalecidos, Deus, nas nossas raízes, Deus, preparados no nosso solo, para que possamos ser uma árvore, uma planta, algo frutífero nas Tuas mãos, Senhor, que possa trazer, Senhor, não só beleza, mas possa trazer, Senhor, um motivo a mais, Deus, para a alegria e para a vida, Senhor. Assim eu te peço, Deus, nos livra, Senhor, dos problemas, nos livra, Senhor, das adversidades e ajuda-nos na caminhada, Senhor. Cuida de cada um, Senhor, cada vida. O Senhor conhece cada coração, pessoas que nos assistem pela internet também, Deus. O Senhor sabe a necessidade de cada um em cada lar, Deus, das famílias, quando nós falamos pais, filhos, Pai, as situações que envolvem, Senhor, um lar, cuida de cada um, Deus, e traz, Deus, neste lar, o jardineiro, Senhor, para que essas plantas possam ser regadas e elas ganhem vida, Senhor. E o que eu peço hoje, Deus, é que possamos ter essa vida em nosso coração e que possamos olhar para a Tua palavra, Senhor, em cada um desses aspectos, dessas comparações que Davi fez, olharmos e sabermos que temos um Pai. Sabemos que temos um Criador e sabemos que temos um jardineiro que cuida, Senhor. Por isso, Deus, que nós não sejamos plantas que são colocadas em qualquer lugar, mas que sejamos plantas colocadas no Seu jardim, Deus, e que possam, Pai, ser cuidadas por Ti. É o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar encerrando. Acredito que tem nenhum aviso, né? Tem a semana que vem. Semana que vem nós temos o nosso culto de Pentecostes e nós vamos fazer ele lá atrás, tá? Então a Sandra vai estar dando os detalhes ou como é que? Sim, a gente vai fazer um bring and share então, e aí semana que vem a gente vai se reunir aqui atrás, vamos ter um tempo bem gostoso de comunhão com os irmãos, nesta festa dos primeiros frutos, e que Deus possa abençoar muito a sua semana, Deus possa abençoar a sua vida, a sua necessidade, no nome de Jesus. Vamos orar e encerrar esse culto. Querido Deus, obrigado por esse tempo,
por este momento e por cada vida, Senhor. Tu sabes as nossas necessidades, os nossos pedidos de oração. Tu também conheces, Deus, a necessidade de cada um dos teus filhos, dos mais, Senhor, minuciosos detalhes, Deus. E por isso queremos confiar em Ti e não nos esquecer de estarmos sempre orando uns pelos outros, Deus. Pai, guarda o nosso país, guarda o Brasil, que agora passa, Senhor, no sul ali por um momento bem complicado, um momento triste, Senhor, e que o Senhor possa guardar, Pai, aquelas vidas, movimentar, Senhor, os teus filhos, movimentar as pessoas para este ato de colaboração, de solidariedade, de generosidade, para que possamos, sim, Deus, ver, Senhor, pessoas sendo resgatadas desse momento tão difícil e tão triste. Deus, vai de encontro, Pai, aqueles que talvez se encontram hospitalizados, que encontram, Senhor, numa situação ruim, põe as tuas mãos, guarda a vida de cada um, e nas nossas vidas, todos os nossos afazeres e tudo que temos, Senhor, nesta semana, guarde, Senhor, e nesse tempo tão gostoso de primavera, guarda a vida de cada um e que possamos olhar para a natureza como Davi, Senhor, olhar para a sua natureza alegrando e tirando lições dela, que são coisas tão lindas que nós temos, no nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos, amém. Fica na paz e na graça do Senhor.